Fala SPFC News! Sejam bem-vindos! Aproveita para se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo. O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e hoje comemora 92 anos de existência. O clube nasceu da união de dissidentes do Clube Atlético Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, tendo sua ata de fundação assinada na madrugada do dia 26 daquele mês, devido ao tardar da reunião e à confecção dos estatutos. Como o Estatuto do Tricolor diz no capítulo 1º, artigo 1º, o São Paulo Futebol Clube, SPFC, fundado na cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma associação de prática desportiva. Não há, então, qualquer questão sobre o dia em que o mais querido foi fundado. Conheça, então, um pouco mais sobre o processo de criação do São Paulo Futebol Clube. Os fundadores. O paulistano nasceu na Rotisserie Sportman, Rua São Bento, número 61, em 29 de dezembro de 1900. Pouco mais de um ano depois, em 1902, já era vice-campeão do primeiro campeonato paulista da história. Ao todo, o paulistano conquistou 11 títulos paulistas, sendo 4 consecutivos, de 1916 a 1919. Grandes nomes jogaram pelo alvirrubro paulistano. Estrelas como Rubens Salles, Mário Andrada, Filó, Araquém Patusca e principalmente Arthur Friedenreich. O Tigre e Araquém defenderiam o tricolor mais tarde. Fundada em 9 de novembro de 1902, sediada inicialmente na Avenida Angélica, a Palmeiras sempre possuiu forte vínculo com o paulistano. A afinidade entre os dois times surgiu ainda nas primeiras partidas disputadas entre si, quando o time principal das Palmeiras enfrentava o segundo quadro, time B, do paulistano. Com o prestígio gerado por esses encontros, o time foi admitido na Liga Paulista em 1904, onde se tornaria futuramente tricampeão. Também em 1904, o clube mudou-se para a Chácara da Floresta, onde construiu o famoso campo. Em 1916, o CA paulistano doou as arquibancadas do antigo estádio Velódromo. Rapidamente a Floresta se tornou um grande polo esportivo da cidade de São Paulo. A união dos dissidentes do CA paulistano, o clube existe até hoje. Com a Palmeiras resultou no nascimento de um clube de ponta e de berço gigante, detentor, por assim dizer, de 14 títulos paulistas, praticamente a metade do que havia sido disputado até então, e herdeiro de grandes craques do futebol e de uma bela sede esportiva, na Floresta, a árvore genealógica. O nascimento do tricolor. O ponto crucial da história que levou à origem do São Paulo foi a desistência do paulistano de praticar o futebol e o fim da Liga dos Amadores de Futebol, LF, entidade basicamente capitaneada pelo Clube do Jardim América e de que também fazia parte a Palmeiras, em 8 de janeiro de 1930. Muitos filiados alvirrubros, descontentes com tais decisões, passaram o mês de janeiro a regimentar outros adeptos às tradições e glórias do maior campeão paulista da era amadora, para o nascimento de uma nova associação esportiva na cidade. Dias antes da fundação, em 25 de janeiro, já era prevista, debatida e praticamente acertada a elaboração dessa nova entidade. Prova de que a movimentação pela união dos clubes começou cedo, provavelmente ainda no fim de 1929, quando o paulistano ameaçava deixar o futebol, está no anúncio publicado pela Palmeiras em vários jornais da capital no dia 10 de janeiro, logo após o fim da LF, sobre a reforma do gramado da Chácara da Floresta e a suspensão dos treinos dos jogadores. É sabido que o clube não dispunha, sozinho, de recursos para tal empreendimento, e que essa obra já estava nos planos dos dirigentes que fundariam o tricolor. Uma das primeiras passagens na imprensa acerca da criação do novo clube ocorreu no jornal Folha da Manhã, na coluna Pão de Mologe, no dia 21 de janeiro. Nela, foi dito que o nome da nova equipe seria Esporte Clube Paulistano. Já o impresso Diário Nacional, de 23 de janeiro, apostava em Paulistano Atlético Clube, indicando também que os grandes craques do antigo clube, como Friedenreich, atuariam no futuro time, o que de fato aconteceria. Este mesmo jornal noticiou, no dia 24 de janeiro, como fundado São Paulo Futebol Clube. Foi o primeiro órgão a fazê-lo, curiosamente, antes de ter sido verdadeiramente fundado.
Acontece que em 23 de janeiro, quinta-feira, ocorreu a reunião prévia entre os desportistas de ambos os clubes citados. Inicialmente contando também com sócios da Associação Atlética São Bento, que posteriormente não aceitaram fazer parte do acordo de fundação, porque seu associado de mais renome, Lauro Gomes, fora substituído por Luiz Oliveira de Barros no posto de secretário-geral da futura nova entidade. Se não fosse pelo motivo acima citado, possivelmente não haveria tricolor, pois o clube teria mais uma cor em seus símbolos, sendo representado, assim, por preto, branco, vermelho e azul celeste. Nesta reunião prévia ficou decidido o nome do clube, assim escolhido pelo ideal de representar a cidade e o estado, como também por causa da proximidade do aniversário da cidade de São Paulo, o corpo diretor e os integrantes do Conselho Deliberativo. Mas os estatutos e acertos finais ficaram para o sábado, 25, propositalmente no citado aniversário. Outro ponto importante decidido foi a convocação do Conselho Consultivo da A Palmeiras para as 17 horas daquele mesmo sábado. Lá, aprovariam a união daquele clube com os dissidentes do paulistano e, por assim dizer, o rebatizo da associação, como o jornal Folha da Noite, na coluna Notas e Notinhas, anunciou no dia 31 de janeiro, para a APA, a Federação Organizadora do Futebol no Estado de São Paulo. O São Paulo Futebol Clube nada mais era que a Associação Atlética das Palmeiras sob nova nomenclatura, ocupando o mesmo registro. O relatório da diretoria da Associação Paulista de Esportes Atléticos relativo ao ano de 1930, único documento oficial que existe sobre esse ponto, deixa isso claro quando, na página 31 do livro, no capítulo Clubes que mudaram de nome, em seu item 3º, diz: Associação Atlética Palmeiras, que ficou sendo São Paulo Futebol Clube. Contudo, o tricolor não pode ser considerado a continuação direta da A Palmeiras justamente porque sócios do clube alvinegro, descontentes com a fusão, reabriram o clube, que chegou até mesmo a disputar o Campeonato Paulista Amador da FPFA. Do mesmo modo que associados e simpatizantes do São Paulo reativaram o clube em 1935, a evolução dos escudos do São Paulo Futebol Clube. Assim, às 14 horas do dia 25 de janeiro, na Praça da República, número 28, em propriedade quase na esquina da Avenida São Luís com a Avenida Ipiranga, e que, 2 anos depois, veria eclodir ali, na praça, a Revolução Constitucionalista de 1932, começou a Assembleia de Fundação que, como se sabe, tardou a ser finalizada devido à produção do Estatuto do Clube e pelo andar da reunião do Conselho Consultivo da A Palmeiras, realizada na Chácara da Floresta. Já na madrugada, com tudo aprovado, foi lavrada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube, abaixo transcrita na linguagem da época, 1930 e 1935. Entenda a história do tricolor. O São Paulino mais jovem já deve ter se perguntado isso. Mas quando é o aniversário do meu clube mesmo? A dúvida é pertinente. O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e reorganizado, após desavenças políticas que haviam levado o clube a um breve encerramento, em 16 de dezembro de 1935. O tema, dentro do próprio São Paulo, sempre foi ponto de forte discussão. Ao longo dos anos e com o passar das mudanças estatutárias, é possível verificar isso. Aqui, transcreveremos os artigos de cada mudança estatutária referente, deixando claro que as duas datas são de suma importância para o tricolor e que o clube não pode abrir mão de nenhuma delas, pontuando-as como devem ser: fundação e reorganização. Cada uma tem seu significado e valor histórico, resultado da ação de vários homens que batalharam em prol do time porque você torce hoje. E este time é um só: o São Paulo Futebol Clube, que é o mesmo desde 1930. Nunca existiu um São Paulo da Floresta ou um SPFCF. Tal alcunha é de uso tardio, que surgiu em meados dos anos 1970 e que se espalhou nos anos 1990. O nome, o escudo, os uniformes e todos os símbolos são marcas indivisíveis do único São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, onde tem foro e sede, em 16 de dezembro de 1935, preservador das glórias e tradições do São Paulo Futebol Clube, da Floresta, o qual foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e extinto, em 14 de maio de 1935, é uma sociedade civil, com prazo de duração indeterminado. E a data de 1930 durou como sendo a de fundação do clube até 1973, quando o texto foi reorganizado favorecendo 1935, sem que, todavia,
o marco de 1930 fosse esquecido. De lá para cá, a passagem foi levemente alterada, sempre deixando uma dupla interpretação, que o clube foi estabelecido em 1935, mas que fora fundado pela primeira vez em 1930. Isso principalmente por se declarar preservador das glórias e tradições do clube nascido em 1930. Tanto é que o clube tradicionalmente sempre festejou, até mesmo com bolo comemorativo, o aniversário do clube no dia 25 de janeiro, considerado data magna. Para pôr fim a esse estado ambíguo, no segundo semestre de 2013, o egrégio Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube aprovou solene e claramente a data de 25 de janeiro de 1930, como a da fundação do Tricolor, e 16 de dezembro de 1935, que jamais será esquecida. Para pôr fim a esse estado ambíguo, no segundo semestre de 2013, o egrégio Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube aprovou solene e claramente a data de 25 de janeiro de 1930, como a da fundação do Tricolor, e 16 de dezembro de 1935, que jamais será esquecida, como a data da reorganização do São Paulo Futebol Clube. Gostou das informações? Comente abaixo.